Elvis All American Boy e Elvis Bad Boy. Boa tarde a todos os fãs de Elvis, a todos os seguidores deste canal que sempre traz de volta a lembrança de Elvis Presley. Quer saber como é importante você sempre enaltecer seu ídolo, sempre falar sobre quem você gosta? Por exemplo, eu fui assistir o filme sobre a vida de Elton John e eu saí do cinema ouvindo Elton John. Eu estou ouvindo Elton John até agora, músicas que no tempo da minha adolescência, da minha juventude, e eu praticamente tinha esquecido do Elton John. Então sempre é importante a gente divulgar quem a gente gosta, nunca deixar cair no esquecimento. E é isso que eu tento fazer aqui. Eu tento fazer a minha parte, um grãozinho de areia, nesse mundo do Elvis, para deixar o maior artista do século XX sempre em evidência. Então eu faço esse meu trabalho. Se você quiser curtir, compartilhar, ajudar a esse trabalho a crescer, espalhar o nome de Elvis cada vez mais, deixar ele vivo na lembrança das pessoas, ok? Então hoje eu vou falar sobre mais um pouco da personalidade de Elvis através da sua namorada Linda Thompson. Vamos começar então vendo o lado ciumento de Elvis. Como eu sabia que ele havia sido casado, eu achei que era importante ser honesta com ele sobre o meu passado. Eu sei sobre seus casos passados, eu disse. Eu sei que você namorou Anita Wood. Eu sabia que você era casado. Sei que você namorou Anne Margaret e quase casou com ela. Que estava apaixonado por ela. Você quer saber alguma coisa sobre meus relacionamentos passados? Oh, não. Com certeza não. Quase impelindo a ideia fisicamente. Não dê nem mais um passo, não diga nem mais uma palavra. Eu não quero saber nada sobre nenhum de seus antigos namorados. Alguém que você beijou, alguém que você gostou, eu não quero saber. Nunca, jamais me fale sobre um cara que você acha bonito ou um cara que você namorou na escola ou na faculdade. Não quero ter qualquer conhecimento sobre isso. Eu sou o FDP mais ciumento que você possa imaginar. Não quero ver você olhando para outro homem. Não quero ouvir você falando de outro homem. Eu só quero ter certeza que você é minha. Somente minha. Fiquei satisfeita em poder tranquilizá-lo, porém, ao mesmo tempo, não pude deixar de me surpreender com sua reação. Deus, por ser o maior símbolo sexual do mundo, o homem que toda mulher deseja e ainda assim é tão inseguro que não suporta ouvir sobre alguém que eu me relacionei. Mas quanto mais eu conhecia Elvis, mais eu entendia que esse era apenas mais um aspecto de sua natureza complexa. Durante o primeiro ano dos 4 anos e meio que compartilharíamos, ficávamos juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com exceção de algumas viagens curtas que ele fazia a joalheiros em Las Vegas para comprar presentes para mim, o que ele fazia com certa frequência. Um dia ele me deu um anel espetacular, com um grande diamante azul rodeado por outros brancos menores. Baby,
Eu quero dar isto para você, disse ele. Por quê? Eu questionei. Não é o meu aniversário, não é dia dos namorados, não é nada. É terça-feira e eu te amo, ele disse. Esse é o tipo de cara romântico que ele era. Generoso com os elogios, sempre me fazendo sentir amada e apreciada. Se ele estivesse no banho, ele queria que eu ficasse próxima ao box, conversando com ele enquanto o vapor inundava o local com o aroma de seu sabonete Neutrogena. Dormíamos, acordávamos, comíamos, líamos, nos divertíamos e amávamos juntos, como se precisássemos um do outro em tempo integral. Quanto mais tempo eu passava com Elvis, mais eu percebia que ele era uma pessoa extremamente paradoxal. Como eu já tinha testemunhado, ele poderia ser o homem mais doce deste mundo. Mas, rapidamente, como pude perceber, ele também poderia mudar sua personalidade, tendo um temperamento tão vicioso e descontrolado que parecia que jamais se acalmaria novamente. Eu sei que ele lutava muito contra esse espectro de sua personalidade, mas, tendo em conta como tudo foi exagerado em sua vida, sua aparência, seu talento, sua fama, sua generosidade, sua paixão, o mesmo não deixou de acontecer com sua raiva. Quando ele perdia o controle, se transformava de anjo vindo do céu à encarnação do diabo e faíscas poderiam voar. Com o tempo, descobri que o melhor era conversar com ele, tentar acalmá-lo, mas no início fiquei chocada de como ele poderia ir tão rápido da luz à sombra. A primeira vez que vi isso acontecer foi durante o nosso primeiro mês juntos. Estávamos conversando sobre nossa vida cotidiana e ele falava sobre os caras que trabalhavam para ele. Eu ainda tentava saber quem era quem. Sabia que havia 13 principais da máfia de Memphis, além de vários membros de sua comitiva. Red eu conheço, eu disse. Então tem Sonny, Lamar Fike e Jerry Schilling. É seu amigo que às vezes surge para ajudar. Charlie Rad trabalha no palco com você. Bem, Sonny West é primo de Red West, ele disse. Sonny é o cara bonito, certo? O quê? Sonny é o cara bonito, eu disse. Então você acha Sonny bonito? Ele disse, com o tom de sua voz aumentando rapidamente. Como assim você acha ele bonito? Eu acho que já havia lhe dito para nunca me dizer quando você acha um cara bonito. Eu não quero saber se você acha ele bonito. Ele trabalha para mim. Eu não quis nada com isso, apenas diferenciar quem é quem, eu disse chocada. Depois que a raiva de Elvis diminuía, era quase como se ele emergisse do centro de um furacão de sua própria criação, surgindo em direção à luz. Pessoal, agora eu vou à segunda história que eu separei do livro, Uma Pequena Coisa Chamada Vida. Os textos da Linda Thompson, o copyright desse livro é de 2016. Eu trago uma história que eu já li neste livro do Goldman, de 1981, mas eu confesso que a história contada, a versão contada no livro da Linda Thompson, ela é mais detalhista e pode até chocar mais do que Goldman, que já é um cara que choca por natureza, né? Vamos à história. Havia um homem que trabalhava para Elvis como valet, ou algo como um faz-tudo. Os rapazes da equipe de Elvis tinham dado a ele um apelido pelo fato que ele parecia continuamente buscando coisas para Elvis e os outros. Vamos chamá-lo apenas de Fetcher.
Só que eu não vou seguir este pseudônimo que a Linda está dando aqui, porque eu sei quem é esse cara e eu vou apresentar ele para vocês no decorrer do texto. O apelido dele é Hamburg James e ele tem o apelido de Hambúrguer James porque esse cara conseguia comprar hambúrgueres para Elvis em qualquer lugar dos Estados Unidos a qualquer hora. Era o cara que ele não voltava para a suíte ou para o hotel que Elvis estivesse sem o hambúrguer que Elvis tanto gostava. Podia ser às altas horas da madrugada, então por isso que ele era muito eficiente nisso, então o apelido dele foi colocado de Hamburger James. Tá, então vamos esquecer esse Fetcher que ela mandou, que ela colocou no livro dela, porque a gente sabe quem é. Já no livro do Goldman ele falou quem é. Eu gostava dele de verdade e sentia um pouco de pena dele, sendo ele um pouco delirante, imaginando ser um informante no mundo de Elvis e se achando uma espécie de gangster. Todos achavam engraçado a maneira que Hamburger James arqueava a sobrancelha e penteava os cabelos para cima como se ele fosse um verdadeiro vilão. Muito embora eu o achasse inofensivo, Elvis o achava irritante, e então começou a desconfiar dele até que o despediu. Por esta época estávamos em Las Vegas, então Hamburger James seguiu para o aeroporto para embarcar em um avião para Memphis. Foi então que Elvis deu pela falta de algumas fotos comprometedoras e um anel. Ele chamou os caras e seguiu para o aeroporto para capturar o autor do roubo. Elvis conseguiu parar o avião que ele acreditava estar levando Hamburger James, exibindo para o piloto seu distintivo federal da narcóticos que o presidente Nixon havia lhe dado. Hamburger James não estava no avião. Eu só posso imaginar o choque dos passageiros enquanto Elvis Presley corria para cima e para baixo, xingando pelo corredor do avião em busca de seu traidor. De volta ao aeroporto, dois guarda-costas encontraram Hamburger James antes dele embarcar no avião, levando-o de volta ao Hilton, onde foi recepcionado na suíte presidencial por um Elvis pálido. Não creio que Elvis tenha se importado com o anel que Hamburger James roubou, tanto quanto ele se importou com as fotos polaroides que eram de natureza muito pessoal, mostrando sua ex-esposa envolvida em um ato sexual simulado com outra mulher. A imagem era bastante explícita e ambas as faces das mulheres eram visíveis e reconhecíveis. Elvis tinha me mostrado as fotos que ele havia tirado, me explicando que as mulheres tinham posado para agradá-lo e excitá-lo. As mulheres não eram lésbicas, mas as fotos davam a impressão do contrário. Assim, o lado cavalheiresco da personalidade de Elvis, dedicado a proteger e honrar a reputação de uma mulher, foi provocado por uma reação incrivelmente violenta. Tendo vários membros da sua comitiva e eu assistindo, Elvis deu um tapa e um soco no rosto do pobre Hamburger James, que caiu no chão sem sentido. Todos sabíamos como a ira de Elvis podia ser perigosa e Hamburger James estava aterrorizado. Foi horrível de ver e eu comecei a chorar. Por favor, não! Eu gritei. Hamburger James era, afinal, um homem simples que cometeu um erro terrível. Eu não podia suportar vê-lo brutalizado e humilhado por Elvis em seu estado de raiva. Elvis estava muito consumido pelo ódio para me ouvir. Ele quebrou uma garrafa de água mineral Valley na cabeça de Hamburger James, e depois outra, e mais outra, ferindo sua testa e arrancando sangue.
Pare, por favor, pare, eu supliquei. Deixe-o voltar para Mênfis. Você já tem o seu anel e as suas fotos. Por favor, eu imploro, não bata mais nele. Eu odeio violência e não suporto ver ninguém machucado. Mesmo que Hamburger James estivesse errado no que fez, o castigo não se enquadrava no crime. Finalmente Elvis percebeu como eu estava chateada, e então ele se acalmou e ficou quieto. Hamburger James estava agachado e tremendo em um canto, e Elvis visivelmente se condoeu dele. Uma vez que as chamas da raiva haviam esfriado, ele claramente se arrependeu do que tinha acabado de fazer ao pobre Hamburger James. Aqui, deixe-me ajudá-lo, ele disse, apontando para um dos caras dar algum dinheiro para Hamburger James comprar sua passagem de volta para Mênfis. Me desculpe, choramingou Hamburger James, ainda se recuperando de sua provação assustadora. Ok, Elvis disse, aceitando suas desculpas. Boa sorte para você. Quando Hamburger James foi escoltado para fora, através do corredor, Elvis tinha voltado ao seu estado normal e jovial. Em tempo, pessoal, falando sobre fotos polaroids, Elvis adorava tirar fotos e ele usava a Polaroid porque ela revelava a foto na hora, não precisava levar para nenhum laboratório, o que poderia causar alguma espécie de vazamento das imagens. Então ele se divertia assim. A própria Priscila conta sobre as fotos Polaroid no livro dela. Claro que ela não menciona nada do tipo dessas fotos que Hamburger James roubou de Elvis e depois Elvis recuperou no livro dela. Ela não entra no detalhe das imagens que eram fotografadas. Mas eu tenho algumas fotos aqui do tempo de Linda Thompson que foram tiradas na mansão Graceland, na sala da selva, a Jungle Room. E eu termino o vídeo com essas fotos, ok? Um ótimo final de semana a todos os meus amigos, a todos os inscritos no canal. Elvis Forever!